Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E o tema de hoje é: será que a gente está colocando realmente o cliente no centro da experiência da marca? Essa pergunta eu vou te responder ao longo do episódio, mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda marcas a encontrarem sua identidade, posicionamento, expressão visual. Se é o momento da sua empresa de encontrar essa diferenciação e esse posicionamento estratégico, acesse galileonogueira.com/contato, clica lá na aba consultoria, conta um pouco pra gente do seu desafio e o meu time vai falar com você pra gente trabalhar junto, beleza? Além disso, um segundo aviso, temos aqui em mãos, finalmente, BDP O Guia, um guia prático para você que quer criar ou gerenciar uma marca. São mais de 15 capítulos ensinando você a fazer todo o processo de gestão de marca e também definição de plataforma de marca. O livro está disponível na versão em Kindle e também na versão física. Estamos aqui, entrega para todo o Brasil, beleza? Último aviso, BDP Imersão São Paulo. Agora sim, a gente pode falar da imersão presencial. Algumas novidades: 2 dias de imersão, 12 horas de aula e 22 e 23 de novembro. A data que vocês tanto queriam, agora temos. Coloque seu nome na lista de espera assim que a gente estiver com a matrícula aberta, a gente vai te avisar por e-mail, não vai fazer spam. galileonogueira.com/BDP, clica lá em BDP Imersão e coloca o seu nome na lista, beleza? Vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje é solo. Hoje eu tô sozinho, hoje eu tô sem convidado. Já tem um tempo que eu não vinha fazendo sozinho mesmo. E estou com saudades de falar aqui, diretamente com você que está me ouvindo do carro, malhando, lavando louça, limpando a casa ou até mesmo correndo na rua. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu discuti com um amigo há algumas semanas. Eu tava contando uma história, uma experiência que eu tive com a companhia aérea. A gente tava discutindo algumas coisas, enfim, uma experiência positiva que eu tinha tido. E ele trabalhou em uma companhia aérea também. Quando a gente tava conversando, ele falou: cara, no final, no Brasil, nunca... Ele falou assim, exatamente assim. No Brasil, o cliente nunca é priorizado em relação à experiência que ele vai ter com a marca. Nunca, a experiência nunca é priorizada em relação ao cliente, nunca. E aí, na hora que ele falou isso, ele trabalhou em companhias aéreas também, né? E na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, será? Será que a gente nunca prioriza a experiência que o cliente vai ter com a marca em detrimento a outras coisas, né? Talvez um prejuízo no seu negócio, talvez em relação a uma possível crise de imagem, que a gente coloque realmente o cliente no centro dessa experiência, a gente priorize a experiência que ele vai ter. E aí eu debati com ele, né? Eu devolvi e falei, cara, mas será que a gente não coloca realmente o cliente no centro? Será que a gente não prioriza a experiência, né? E ele tava batendo muito na tecla da experiência. Priorizar e colocar o cliente no centro é um outro assunto, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que ele falava é assim, cara, experiência, a relação que você vai ter com a marca, o desenvolvimento, aquela conexão emocional, nunca é priorizada no Brasil. E eu fiquei assim, caramba, forte, né, essa declaração. E eu parei pra pensar que realmente, nas minhas vivências anteriores e até com as marcas que a gente vê no dia a dia, nas coisas que a gente interage, o quão é difícil a gente realmente ter uma excelente experiência. Uma experiência que seja marcante, memorável. E que a gente, como consumidor, saiba que talvez aquela marca até tomou prejuízo ou abriu mão de um percentual do seu lucro ali pra te colocar numa experiência positiva, pra que você saia com a experiência positiva da marca. E aí eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo, foi quando eu debati com ele, eu contei e na hora eu concordei, eu falei, cara, realmente a experiência do cliente nunca é levada em consideração. Ou vai ser levado em consideração o custo, ou vai ser levado em consideração o faturamento, ou vai ser levado em consideração o trabalho ser resolvido mais rápido para a equipe ir embora, não sei. Mas o cliente em si, a experiência que ele tem com a marca, nem sempre, ou no caso que o meu amigo falou, nunca é colocada em consideração como um primeiro lugar, como uma prioridade. A experiência que eu tive foi o seguinte: uma empresa me contratou para palestrar em Goiânia, eles cuidaram de toda a parte logística, né? Meu transporte de São Paulo a Goiânia, o hotel que eu ia ficar, o carro que ia me levar pro evento, enfim, toda a parte logística era contratada pela empresa. E aí a gente fechou todo o pacote, me colocaram num excelente hotel, num quarto normal, quarto, né, o que eles chamam de superior. Não era nada premium, excellence, mas era um quarto muito bom. Basicamente, uma vez eu ouvi numa palestra e depois as coisas foram se juntando, eu falei, caramba, realmente faz muito sentido. Uma vez eu ouvi numa palestra que a experiência de chegar no hotel e você começar a fazer o cadastramento e o check-in pra você entrar no quarto é a experiência mais frustrante que você tem na sua vida. E se você parar pra pensar comigo, cidadãos, pensa como a experiência chegando no hotel depois de um voo é extremamente insatisfatória. Eu cheguei nesse dia num voo das 9h45 em Goiânia. Então eu cheguei no hotel quase 10h30 e eu palestrava no dia seguinte às 9h.
Então significa que eu já cheguei cansado. Tudo que você quer, pensando na experiência, tudo que você quer assim que você desembarca, que você pega um carro por aplicativo e você vai para um hotel, é entrar rápido no seu quarto. Principalmente a gente que trabalha com palestra, que a gente precisa realmente guardar energia, a gente precisa dormir bem. Para no dia seguinte a gente estar muito disposto para comunicar, para trazer de fato toda a energia para o palco, enfim, se relacionar com todo mundo após a palestra. Existe um gasto energético enorme. E aí, você chega num hotel e a primeira coisa que pedem para você fazer é um cadastro. E aí você coloca lá seu nome, telefone, aí você dá o seu documento. Aí depois desse cadastro, eles imprimem uma ficha. Essa ficha você precisa revisar e assinar. Aí depois a pessoa vai lá, faz realmente, confere tudo bonitinho, tira uma xerox da sua CNH, do que seja. Aí ela escaneia, coloca no sistema, nananana, até te dar a chave para de fato você entrar. Pensando numa experiência fluida, né? O que você imagina? As pessoas chegam cansadas, elas querem entrar direto no quarto. Isso eu tô falando de uma experiência em relação a mim, particular, que cheguei 10 da noite. Mas e quando você chega antes do check-in? Quando você chega, tipo, 1 da tarde, check-in às 2. Você também ainda tem o tempo de espera. E aqui eu não estou criticando, porque é necessário. O check-in só começa às 14, então não tem o que fazer. Se você chegar a 1, você vai ficar esperando mesmo. Não tem culpa da marca. Mas no final das contas, você já chega e ainda tem que preencher tudo aquilo, esperar mais um tempo e tal. E aí, beleza. Preenchi o formulário, fiz todo. Levou mais ou menos uns 25 minutos. No momento que eles estavam preparando a chave para entrar no quarto, a chave magnética, a pessoa falou assim, olha, esse quarto que você reservou não tá disponível. Só que a gente tinha um comprovante de reserva e um comprovante de pagamento. Então, beleza, tivemos o primeiro erro aqui. Ela falou assim, eu vou te colocar num outro quarto, você pode seguir, a gente não vai cobrar diferença de tarifa nem nada, etc. Beleza. Na minha cabeça eu falei, bom, tudo bem, né? Não é nenhuma experiência fora do comum. Simplesmente eles resolveram um problema que eles mesmos causaram. A reserva do quarto para a data e com o comprovante de pagamento estavam ali comigo. Então, se eles me colocaram no outro quarto, eles me colocaram um quarto que era acima da categoria superior, eles só estão resolvendo um problema que eles mesmos criaram. E assim, tudo bem, né? Era o mínimo esperado que você tenha uma experiência igual ou superior a que você tinha reservado, nunca inferior. Só que até aí não me surpreende, né? Não é uma experiência que surpreende o cliente, porque é uma experiência esperada. Se você chegou lá, seu quarto foi colocado para outra pessoa, são 10 horas da noite, você tá pegando um cadastro e no final seu quarto não tá disponível, eles te colocam em outro lugar, não tem nada de excepcional nisso. Aqui é basicamente um procedimento padrão de atendimento ao cliente. Beleza. Subi para esse quarto e aí eu entrei e falei, nossa, me colocaram realmente, assim, que bom que eles conseguiram reverter essa possível crise, né? Porque no dia seguinte eu precisava estar bem, então que bom que eles me colocaram nesse quarto. E esse quarto é muito legal, gostei bastante. Era um quarto que sim, era uma categoria melhor do que a que eu estava. E tinha várias amenidades lá, né? Tinha saquinho com um monte de sachês e pedras e não sei o que pra você tomar banho. E aí tinha hidratante, tinha loção. E tinha um negócio de escalda-pés. E tinha um roupão, tinha várias coisas legais. Que no meu quarto anterior eu não tinha pago pra isso. Beleza. Eu lembro que na época eu comentei com a pessoa que trabalha comigo na área de relacionamento com as marcas, né? Com os contratantes. Falei, nossa, o quarto que me colocaram aqui é ótimo, maravilhoso. Nossa, tem até escalda-pés. Eu vou colocar aqui um sachêzinho de pós-banho, não sei o que. Tá bom. Dormi, acordei, comecei a me arrumar. Minha palestra era às 9, o motorista ia passar às 8, então eu precisava acordar às 7 para 8 tá pronto, né? Comecei a me arrumar, tô lá me arrumando, bonitinho, meu interfone do quarto toca. 7h30 da manhã, lembrando que eu sairia às 8 e ainda precisava tomar café, né? Então assim, 7h30 eu já tava ali terminando de me arrumar pra descer, tomar o café e às 8 sair. E aí me liga o interfone da portaria, da recepção do hotel. Portaria do meu prédio, né? A recepção do hotel. Oi, seu Galileu, tudo bem? Então, meu nome é fulana. Eu tava dando uma olhada aqui no sistema e a pessoa da noite, a pessoa de ontem que te atendeu à noite, te colocou num quarto errado. Na realidade, não era pra você ter ido pra esse quarto, era pra ter ido pra um outro, que era a mesma categoria da sua reserva, etc, etc. Ela te colocou nesse. Aí eu, tá, beleza. E daí? E aí eu preciso que você arrume as suas coisas e saia do quarto até às 10. Porque esse quarto está reservado para um outro hóspede, e esse quarto já foi pago, e você vai precisar sair. Na hora eu olhei e falei assim, não tô acreditando nisso, cara. Não tô acreditando. Eu já cheguei à noite cansado, não tinha reserva que eu tinha pago, basicamente. A reserva existia, tinha sido paga. Me colocam no quarto e agora estão me pedindo pra sair do quarto em menos de 24 horas, porque me colocaram no quarto que não deveriam colocar, porque era um quarto superior, tinha um pouco mais de coisas e era um pouco mais caro. Além disso, já tinha outra pessoa, né, um outro hóspede que entraria nesse quarto a partir das 14, então eles queriam fazer a limpeza e tudo mais. E agora, além de eu não estar no quarto que eu deveria estar, eu ainda preciso fazer uma mala, sair correndo, desesperado, trocar de quarto, porque simplesmente o hotel acredita que eu preciso sair para poder proporcionar a experiência para um outro cliente. E na hora eu falei assim, olha, eu entendo que o seu funcionário me colocou num outro lugar, ele errou no processo de colocar em outro lugar, ele não deveria ter colocado nessa categoria, talvez ele tivesse colocado em outro quarto. A questão é, eu vim a trabalho,
eu tenho uma palestra que vai acontecer daqui a 30 minutos. E eu não vou fazer uma mala agora, não vou pegar todas as coisas do quarto e sair correndo de um quarto pro outro, porque eu ainda tenho meia hora pra me arrumar e pra tomar café e esperar o motorista chegar, porque eu tenho um compromisso. Ah, mas é porque... Não, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei o que vocês vão fazer. Não sei, infelizmente, assim. Uma coisa que eu sei é que eu não vou fazer uma mala em 30 minutos agora, sendo que eu tenho uma palestra pra dar. Isso é um fato, assim, não contem comigo pra isso. E eu não vou sair do quarto. Não vou, assim, agora eu não vou sair do quarto. Eu posso voltar da palestra mais tarde, arrumar as coisas e etc, e sair. Não tenho problema nenhum com isso. Mas eu preciso primeiro resolver o meu compromisso profissional pra depois, de fato, eu conseguir fazer o que vocês estão me pedindo. Não, mas a gente precisa que você saia agora. Eu fiz, eu não tenho como sair. E eu não vou deixar ninguém do hotel também entrar pra fazer mala por mim. E quando eu voltar, meu quarto já ser outro, com minha mala já ter sido levado com as minhas coisas, meus pertences. Eu não quero. Não gostaria. Ah, e agora o que a gente vai fazer? Eu fiz, eu não sei. O que eu sei é que eu preciso me arrumar, porque daqui a 30 minutos o motorista chega aqui. Muito obrigado. Tenha um bom dia, um excelente trabalho. Isso foi um relato de uma experiência. Aí você pode estar ouvindo aqui, cidadão, quem tá ouvindo principalmente, pode pensar, ah, mas isso foi pontual. Ah, mas isso foi, né, só aconteceu com você uma vez só e etc. Mas quando a gente começa a parar pra pensar, o meu ponto da reflexão desse episódio não é nem exatamente só sobre esta experiência pontual e específica, mas as experiências que a gente tem positivas com a marca e o relacionamento com a marca. Vocês lembram qual foi a última vez que uma marca te surpreendeu positivamente por conta de uma experiência com ela? E eu digo surpreender porque a marca foi proativa pra fazer isso. Eu não tô dizendo no meu caso, que eu cheguei, tava lá, a reserva tinha sido vendida pra outra pessoa, eles me colocaram em um outro quarto e aí o quarto era melhor. Não, eu tô falando de um dia que você fez uma reserva de fato, por exemplo, pra um quarto, e quando você chegou na recepção, a pessoa falou: oi, tudo bem? Eu tô vendo aqui que é a primeira vez que você se hospedou nesse hotel. Você já conhecia a nossa rede em algum outro lugar? Você conhece em alguma outra cidade? Ah, não conheço. Olha, a gente gostaria de presentear você com uma experiência superior. A gente vai te colocar no quarto assim, assado, pra você ter uma boa impressão do primeiro dia que você está aqui. Eu tô falando de uma experiência proativa, não tô dizendo uma experiência pra resolver coisas. Vocês conseguem lembrar? Porque este é o meu ponto. Quando é que as marcas, de fato, estão colocando a experiência, priorizando a experiência do cliente? Nesse caso do hotel que eu falei, que eu precisaria tirar as minhas coisas e fazer a mala de novo e trocar de quarto, eu não estava sendo priorizado, eu como cliente, e nem a minha experiência. Eles estavam pensando, por exemplo, na experiência do outro cliente que ocuparia o quarto, porque ele também ficaria puto chegando, ter pago por um quarto ainda mais caro e ter uma pessoa e ele ter que ser colocado num quarto talvez básico. Esse acho que era o problema de lotação. Ele ia receber um downgrade, porque todos os quartos daquela categoria já estavam ocupados, enquanto eu recebi um upgrade. Então eles estavam lidando muito mais com aquela experiência negativa que ele teria do que a minha, de ter que dar um downgrade, porque de fato eu não tinha pago por aquele quarto. Na lista de priorização, vamos priorizar para quem pagou pelo aquele tipo de quarto, que tá pagando mais caro e quer ter uma experiência premium. A minha foi simplesmente uma gambiarra para eu não ficar puto, mas assim, a minha reserva tinha sido paga por um quarto básico. Eu começo a pensar e conversar com clientes na consultoria e com os nossos alunos do BDP e agora com os nossos leitores do livro BDP também, o quanto a gente precisa começar a mapear esses pontos de experiência positiva em que a marca consiga surpreender positivamente, ainda que em alguns momentos você talvez abra mão da sua margem, talvez abra mão de um faturamento um pouco mais alto, em detrimento a essa experiência positiva que o cliente vai ter. Isso me lembra muito quando eu li o livro Academia Disney e eu fiz o curso, do Disney Leadership lá no Instituto Disney, em Orlando, eles explicando muito sobre o Magic Budget que eles têm para criar os Magical Moments. Para quem ainda não conhece esse conceito, eles têm uma verba, todo funcionário, todo cast member, que eles chamam, os membros do elenco, que trabalham nos parques, tem uma verba diária de $50 para criar Magical Moments, ou seja, momentos mágicos com as pessoas que estão no parque. Odeio dar exemplo de Disney para falar sobre experiência, encantamento, porque assim, é o negócio deles, é o business deles, eles são obrigados a realmente gerar experiência e encantamento. Não tem nada demais do mundo, e não tô dizendo que a marca é ruim nem nada do tipo, mas é que eu gosto de usar exemplos de experiências positivas de uma marca que talvez fosse de sapato, talvez fosse médica, que aí sim você tem uma experiência positiva, como parte de uma experiência pensada. A Disney, o negócio dela é sobre a experiência, então ela precisa realmente pensar, mas eles trazem exemplos e cases muito bons pra nós. Fechando esse parêntese, o Magic Budget, esses Magical Moments, são criados para justamente fazer com que aquelas pessoas que estão visitando o parque tenham momentos mágicos no seu dia a dia. Então, qual que é a orientação de cada membro do elenco que trabalha dentro do parque? Você vai ter lá $50 por dia para situações emergenciais, como, por exemplo, uma criança está andando e derrubou o seu picolé e começa a chorar. Você que já tem os seus $50, vai na lojinha, compra o mesmo picolé e dá para essa criança. Você converteu uma experiência negativa em uma experiência positiva e surpreendeu alguém proativamente. Com esse mesmo dinheiro, você também pode, se você observar algum movimento no parque, sei lá, um casal que está
fazendo um pedido de casamento ali na frente do castelo da Cinderela. Você pode pegar aqueles $50 que você tem, comprar uma tiara da Cinderela, sei lá, e entregar para aquele casal, né? Se for um casal hétero, por exemplo, o casal hétero ou casal lésbico também, a pessoa entregar para uma mulher que quer usar a tiara ou para o homem que quer usar a tiara. Mas enfim, usar uma tiara como algo de princesa ali. O funcionário tem autonomia, primeiro, para comprar este presente, segundo, para dar para esta pessoa, baseado no que ele está observando, tendo uma experiência proativa. Esse, para mim, é um excelente exemplo de como você consegue criar experiências memoráveis, trazendo isso para sua cultura corporativa, em que os seus funcionários têm a liberdade e autonomia para observar situações ruins ou situações de surpresa, né? Situações ruins como o picolé que caiu, ou situações de melhorar um momento, que já tá tendo um pedido de casamento, eu vou lá e melhoro aquele momento e faço a Disney, como marca, ser presente nesse processo. Então, isso é uma das coisas que a gente não vê costumeiramente nas marcas. A gente não vê essa preocupação em deixar a experiência ainda mais fluida, surpreender, ter essa verba separada para surpreender alguém. A última vez que eu tive uma surpresa positiva, no final das contas, sobre essa questão de experiência, né, eu não esperava. Eu tive algumas, mas a última, agora recente mesmo, foi quando eu tava num voo, também indo palestrar, e eu tenho 1,90 m. Vocês sabem como é bem viajar nas poltronas, né, sem ser a saída de emergência. E eu tinha sido colocado nessa poltrona, tinha visto que não era saída de emergência, acabei embarcando. E eu fico extremamente apertado, desconfortável, é sempre ruim. E aí, uma hora, o funcionário me viu, né, depois do voo, já tinha decolado, a gente já tava na altitude. O funcionário veio e falou assim: tudo bem, senhor? Olha, a gente tem uma poltrona disponível lá na frente, na saída de emergência. Ou, se você quiser, na fileira 1, que é a fileira que eu mais prefiro viajar, que é 1A, 1B, 1C. A gente tem na fileira 1. Se você quiser fazer a mudança, a gente gostaria de convidar para você fazer essa movimentação lá pra frente, porque o senhor é o Gold Plus, aqui na Latam, e a gente gostaria de fazer essa movimentação para você ficar mais confortável na sua cadeira. Ótimo, maravilhoso, muito bom, não esperava, não tinha pago por aquilo e tudo mais, foi ótimo, me surpreendeu também. Por outro lado, dentro da categoria lá de fidelização, eu também tenho um número de voos frequentes muito alto, então no final das contas, essa surpresa, ela faz sentido também para um cliente de valorização, né? Se você tá viajando muito com aquela mesma companhia, já tem um histórico de voos muito forte, nada melhor do que você surpreender um cliente que já é, de fato, um cliente frequente, com uma experiência um pouco positiva. Aqui é uma experiência normal, né? Assim, eu tô trocando pra uma cadeira que não tinha espaço, pra uma cadeira que tem espaço. Nada do outro mundo. Mas o fato de me surpreender e falar, olha, a gente gostaria de te convidar a se movimentar pra frente, a gente tem disponível pra você, gera um senso de fato, priorização da experiência. Mas todo o resto, eu quero convidar vocês a pensar, cidadãos, como que a gente surpreende as pessoas na nossa jornada de desenvolvimento com a marca. O que a gente pode colocar? Que tipo de estratégias, né? Como, por exemplo, ter esse orçamento separado, você ter algum tipo de autonomia para os seus funcionários, subir um plano sem precisar necessariamente consultar muitos superiores ou gerência, ou talvez até conceder um certo desconto baseado nessa experiência prévia, olhando para os pedidos anteriores, ou você ser surpreendido com alguma experiência, sendo convidado para um evento exclusivo, ou sendo priorizado numa reserva de restaurante, o que seja. O que eu vejo é que a maioria das marcas começou a encarar essa questão de experiência como basicamente vou chamar de um asset aqui. É como se você tivesse um benefício, mas não é bem uma experiência. Eu vou tentar me explicar aqui. Eu fui assistir Circo de Solé, por exemplo, aqui em São Paulo. Como eu tinha o cartão do Porto Bank, da Porto Seguro, eu podia comprar com desconto o ingresso, com mais desconto do que o normal, né? Então, o normal era você ter o preço cheio. Existia um convênio com determinadas empresas que você comprava com 15%. E se você tivesse o cartão Porto Bank, você tinha 25% de desconto. Então, esse é um grande benefício. Mas até aí não tá priorizando experiência nenhuma. É um benefício por você ter o cartão e gastar muito no cartão também. E você tinha uma possibilidade de comprar uma experiência, Cirque du Soleil, Powered by Porto e tudo mais, que era paga. Então, assim, nada demais. Você chegava num acesso específico, tinha um estacionamento, mas tudo era pago. Então, assim, comprei com 25%, isso é uma experiência? Não, isso é um benefício. A experiência seria se eu, de fato, comprasse, né, esse ingresso com desconto e chegasse lá, a pessoa falasse, olha, por você ser um cliente Porto Bank, você sentará obrigatoriamente nas fileiras 1, de frente pro palco. Ou você tem o direito a pegar um kit ali no fundo, na hora de sair do espetáculo, um kit de brindes exclusivos que foram autografados pelos artistas, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí você foi surpreendido. Então, eu convido vocês a pensarem o que de fato a gente poderia construir dentro das nossas jornadas de relacionamento com o cliente, com o consumidor, com o aluno, com o seguidor, o que seja, que a gente consiga construir essas experiências que sejam proativas, inclusive, que sejam diferentes, que sejam marcantes na vida das pessoas. O desenho dessas experiências também envolve um lado financeiro. Você precisa contemplar o que você vai gastar em relação a dinheiro mesmo para promover essas experiências. Quando um hotel chega e fala para você, você vai ficar num quarto melhor que o seu, e isso é para você ter uma experiência incrível com a gente, beleza.
eles estão tendo que abrir mão ali de um quarto que custaria 230 para um quarto que custaria 430. Abriu mão de uma margem, mas por outro lado, ele gerou uma experiência positiva comigo, que vai gerar boas avaliações no TripAdvisor, no Booking, que vai gerar recomendação, que vai gerar fidelização. Então eu vou começar a ficar sempre indo naquele hotel porque eu sei que eu vou ser bem tratado e toda aquela história que a gente já sabe. Então vamos começar a pensar em como que a gente pode ter essa relação. Eu olhando para o meu próprio negócio, olhando para as marcas, né, olhando para a BDP, por exemplo, a empresa só tem 4 anos, então a gente está desenhando as áreas ainda, está trazendo as pessoas, está estruturando ao longo dos últimos 4 anos. Mas na parte de educação, a gente fez no ano passado o Happy Hour de ex-alunos do BDP. O que era a ideia do Happy Hour? Era conectar todas as turmas que já tinham feito. A gente estava com 9 turmas na época do Happy Hour. Já tinha feito 9 turmas. E a gente ofereceu um dia lá no escritório em que as pessoas poderiam se encontrar, os alunos poderiam se encontrar de turmas diferentes. Eles teriam uma mini aula comigo de 30 minutinhos só pra gente realmente quebrar o gelo e começar a falar de branding, a gente gerar assunto. E depois a gente ofereceu um Happy Hour mesmo, com bebida, com chopeira, com comidinhas e tudo mais, para os alunos se conectarem, se conhecerem e se conectarem comigo também. Esses alunos não pagaram nada por isso, então 0. A gente levou pro escritório, acho que a gente recebeu 60 pessoas, mais ou menos, 70 pessoas. A gente pagou basicamente todo o buffet e tudo que a gente tinha, brinde, tudo que foi dado nesse dia. E qual que era o intuito no final? Era melhorar o relacionamento da marca BDP com os ex-alunos. Era um evento que foi, de fato, 100% pago por nós, mas para melhorar a experiência desse aluno. Qual que é o retorno disso? Que aí é o grande dilema que as marcas sempre ficam colocando, né? Ah, mas eu vou fazer esse evento, qual é o retorno? Você vendeu um produto lá? Você chamou essas pessoas pro próximo curso? Você colocou essas pessoas numa mentoria? Você vendeu livro? Sei lá, qualquer coisa. E em alguns momentos a gente precisa entender que essa promoção de experiência, ela não precisa e não deveria estar atrelada a vender alguma coisa naquele momento imediato. Foi como eu falei, se eu chego no hotel e eles me dão um upgrade de um quarto de maneira espontânea para que eu tenha uma experiência positiva, por exemplo, isso gera em mim um senso de que, nossa, eles me reconheceram. Na próxima reserva eu vou priorizar estar neste hotel novamente, porque eu sei que lá eles priorizam a experiência. Então eu aumento o meu LTV durante um tempo, eu diminuo meu custo de aquisição, porque simplesmente aquele cliente entra numa esfera que eu já expliquei no Customer Decision Journey, que é o Loyalty Loop, né? Você entra no loop de lealdade que você nem precisa ficar olhando e orçando um monte de marcas diferentes, você já quer ir naquela que você já confia e já gosta. Isso reduz muito os custos de marketing, otimiza os custos de marketing, inclusive, e você gera diferenciação com concorrência. Simplesmente a pessoa deixa de olhar pro outro e falar, os hotéis são meio parecidos, a localização é mais ou menos a mesma, e passa a olhar como, cara, esse hotel sabe quem eu sou, prioriza, eu estou junto com ele me coloca em quartos melhores, eles me surpreendem com alguma coisa. Hotel tem feito um trabalho até um pouco mais legal. Tem alguns hotéis de médio ou alto padrão que tem até impresso fotos da pessoa, da família da pessoa, coloca no porta-retrato dentro do quarto, coloca um bilhete, coloca algumas coisinhas que de fato fazem sentido pra sua vida, eles olham o seu Instagram, enfim. Tem alguns hotéis de médio ou alto padrão fazem isso, mas isso já é esperado também pra essa categoria. O que eu tô falando é que a gente precisa começar a desenhar experiências que sejam proativas. E nesse caso que eu contei dos meus alunos, foi um pouco disso. Os alunos não estavam esperando um happy hour. Quando eles fizeram a matrícula, etc., não tinha nada relacionado a, olha, na sua matrícula inclui um encontro presencial em São Paulo, num tal dia, tarará, com happy hour assim, com tudo pago. Não tinha isso. O que a gente fez foi convocar os alunos e falar, gente, vai ter um happy hour. E a gente gostaria de celebrar junto com vocês, que foram nossos alunos ao longo desses últimos 2 anos. Então, é simples quando a gente começa a pensar. E eu quero realmente convidar vocês que estão aqui gerenciando, criando marcas, como que a gente consegue fazer essa experiência ser positiva no nosso dia a dia gerenciando marca. Se você for um serviço, o que você pode mandar para casa do cliente? Na Oracle tinha uma coisa bem legal, que quando você terminava a implementação de um software, um projeto, existia um bolo que a equipe de vendas levava, um bolo mesmo de comemoração pela implementação, pela nova fase que a empresa passaria. Alguns momentos, acho que a Vtex fez isso ou foi a Red Bull? Eu não lembro exatamente se foi a Vtex que fez ou se foi realmente a marca. Mas enfim, a Vtex em parceria com a Red Bull, nas semanas de Black Friday, a gente sabe que os times de e-commerce trabalham bastante para colocar a estrutura certinha, a infraestrutura de servidores e tudo mais. E geralmente esses times trabalham muito até meia-noite, 1 da manhã, e no próprio dia, né? A própria Black Friday em si, as pessoas não vão para casa cedo, elas ficam viradas na madrugada, ficam acompanhando. E aí você tinha uma ação da Red Bull dentro dos escritórios distribuindo Red Bull para todo mundo que tava trabalhando ali. Na Oracle tinha também umas coisas assim com o funcionário, às vezes a gente, era semana de fechamento de mês ou fechamento de ano fiscal, a gente recebia umas pizzas no Cone, também a gente tava trabalhando, passavam uns carrinhos, aí tinha picolé às vezes. Eu tô falando isso aqui numa experiência com um colaborador. Mas o que a gente pode pensar pra marca com os clientes nesses momentos? Como que a gente atua com a marca como serviço? Eu estou ali agindo em serviço naquele momento que o consumidor mais precisa de mim, eu tô ali, trazendo um serviço que é benéfico e relevante para ele. Então, vamos pensar nisso. Eu gosto muito da ideia do Magic Budget, assim, de você ter realmente a graninha lá para você surpreender as pessoas, dando autonomia
para os seus funcionários. Isso é super legal. Tem uma coisa, eu não lembro exatamente qual livro eu li ou qual foi o link da notícia, que falavam uma coisa muito específica de que brasileiro adora ouvir a palavra upgrade. Eles adoram escutar isso em qualquer lugar. Seja num quarto de hotel, seja no aluguel de um carro, seja na hora de pegar um avião e colocou você no assento conforto, seja você ter um upgrade em relação ao seu celular, né? Você vai lá comprar e a pessoa fala, olha, com mais não sei quanto você tem um upgrade para esse. O uso da palavra upgrade e a geração dessa experiência com o upgrade também é agradável ao ouvido do brasileiro. Então vamos começar a pensar em como que a gente consegue gerar essas experiências muito positivas e proativas de upgrade com os nossos clientes. Eu tenho certeza que se a gente pensar nisso, a gente não só tá fazendo um trabalho de construção de marca na cabeça dessas pessoas, que de fato já são as pessoas que compraram a gente ou que irão comprar da gente. A gente tá levando a marca saindo de um patamar só de awareness para um patamar de consideração e talvez até preferência. Para vocês cidadãos que me perguntam, né, quando a gente fala, o que é ação de aumento de consideração, aumento de preferência? Esses medical moments, eles são ações que aumentam consideração e preferência. Não são ações de awareness, porque você não tá criando awareness quando você faz isso pontualmente, né? Você tá num parque, você tem $50 para surpreender aquelas pessoas ali, não estamos criando awareness. Você tá no máximo falando com 5, 6 pessoas por dia, 4 pessoas por dia, você não tá criando awareness. Mas naquelas pessoas você tá criando consideração. E essa consideração ou preferência, ela é amplificada porque a pessoa vai contar essa história em algum lugar. Seja na roda de um amigo, seja nos stories, seja num feed, seja num carrossel. Eu lembro que Disney, assim, isso é fato, tem um monte de vídeo na internet, mas eu lembro de um amigo que ele foi também na Disney, e ele foi pra um restaurante, ele tinha reservado um restaurante pra ver uma queima de fogos, enfim, ele tava numa posição até boa. E aí o garçom do restaurante perguntou assim, que legal, você tá vindo sozinho, de onde você vem do Brasil e tal. Tem algum motivo especial? E aí ele falou, eu tô aqui celebrando meu aniversário de 35 anos. Aí o garçom foi lá, foi embora, enfim, parabéns, etc, etc. Foi embora. Quando voltou, já tava próximo ao horário da queima de fogos, o garçom trouxe um relógio de pulso, numa edição comemorativa especial da celebração dos 50 anos da Disney, uma coisa assim, dos 100 anos da Disney 100, uma coisa assim, que não vendia em loja. Isso era um material que só tinha pra algumas pessoas pra ter esses magical moments. Obviamente, ele fez um stories, ele se sentiu exclusivo, ele se sentiu único, ele sentiu um monte de coisa. Então, como que a gente consegue aprender com experiências como essa pra trazer pro nosso próprio negócio? Uma dica que eu dou também é que quando a gente tá falando de negócios digitais ou serviços digitais, eu sempre gosto de fazer uma mescla com um produto físico no final. A pessoa assinou o serviço. Legal ela receber também um kit de boas-vindas na casa dela. Essa pessoa, ela acabou de pedir um cartão de crédito. É legal ela receber numa caixa bacana esse cartão de crédito com algum tipo de, por exemplo, uma tag pra mala. Aquela ferramentinha que você usa, esqueci o nome do negócio, que você consegue medir o peso de uma mala, por exemplo. Então tem uma série de coisinhas que também quando você faz no on e off, que é muito legal quando combina. Obviamente o off combinado no on tem um custo muito mais elevado, você tem que fazer um press kitzinho, você tem que fazer uma caixa bonita, você tem que mandar pra pessoa, tem que criar uma experiência de fato. Mas que você não fique olhando pra isso e falando, nossa, mas é muito caro, nossa, é melhor não fazer, é melhor ele receber um e-mail de boas-vindas e tá bom. Lembrem, a gente tá aqui pra construir marcas com diferenciação. E esse é um dos elementos que gera bastante diferenciação com o consumidor. Quando você surpreende proativamente, quando você dá upgrades, por exemplo, quando ele não espera e principalmente quando você presta atenção na necessidade dele. Eu comecei o episódio falando sobre chegar no hotel 10 horas da noite e ter que preencher um monte de outras coisas. O meu sonho é que se a gente pudesse, eu sei que tem algumas questões de legislação também, é que a pessoa do hotel falasse assim, me dá só o seu documento, tá aqui sua chave. Amanhã de manhã, quando você vier tomar o café, você preenche o resto. Eu sei que não pode ser feito isso por uma questão legal, mas se pudesse, pra mim esse seria o melhor sinônimo de experiência. Ou você antecipar o seu cadastro, por exemplo, num link em que você já chega e o papel já tá impresso, você só assina, porque você já foi preenchido. Então, como que a gente pode trazer essas experiências para gerar relacionamentos melhores com os clientes? Lembrando, existem benefícios para isso, LTV ampliado, custo de marketing otimizado e reduzido, e você tem um aumento de consideração e preferência simplesmente por pensar nessa experiência com o consumidor. Beleza? Eu espero que esse episódio tenha inspirado você a criar marcas ainda mais encantadoras, ainda mais conectadas emocionalmente com o seu cliente e realmente surpreendendo ele no momento que ele mais precisa. Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no Spotify, no seu Apple Podcasts, no Google Podcasts e mandar para pelo menos 3 amigos, porque você já sabe que se você não mandar, eu vou bloquear o seu passaporte de cidadão da Galileia, seu visto vai ser negado e você nunca mais vai ouvir nenhum episódio, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.